seja muito bem-vindo ao episódio 11 do Empoderaí Cris. Esse podcast que você tem acompanhado conosco, onde vai gerando aprendizado, conhecimento, insights valiosos, porque o nosso propósito é trazer histórias, ideias e compartilhar com vocês estratégias de vida para transformar a sua vida pessoal e a sua vida emocional. Antes de começar o nosso podcast, eu quero agradecer, olha o coraçãozinho, hein? Coraçãozinho aqui, a Unimar EAD, ao professor Nied Maia. Ele não está aqui presente, mas ele está presente comigo aqui na minha mente. Ao nosso diretor técnico, que é o Marco César, e a do Cris Exclusive. E minha gratidão a vocês que têm nos acompanhado, têm assistido nosso podcast, têm compartilhado, têm mandado muitas mensagens. Tudo isso só é possível porque você está com a gente, nos acompanhando o tempo todo. E você sabe, tudo que é bom tem que ser compartilhado. Então, se inscreva, acione o sininho, salve, compartilhe com os amigos, com as amigas, com a família, aquele grupo de condomínio, aquele grupo de vizinho, compartilha com todo mundo. O episódio de hoje está imperdível. Vamos falar sobre relacionamento, fé. Vamos falar sobre longevidade no relacionamento, legado, negócios e muitas outras coisas para inspirar você. Para você entender como que é que um casal há tanto tempo que está junto, que eles conseguem ser sócio na vida e nos negócios. Ela é pedagoga, psicopedagoga, ela é educadora emocional sistêmica, o maridão, ele é representante comercial. Rosângela e Antônio, sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer ter vocês aqui nesse podcast. É o primeiro podcast com casal, hein? Vocês estão abrindo a porta aí, vão abrir a porteira. Sejam muito bem-vindos vocês aqui ao nosso podcast. Estou muito honrada de ter vocês aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. E já quero começar perguntando, como que vocês se conheceram? E aí? Nossa. Como foi que vocês se conheceram? Como é que vocês estão juntos há quase 40 anos? Quatro décadas já, né? Exatamente. O que fez esse casal ficar tanto tempo junto? A gente se conheceu assim, foi um acaso, vamos dizer assim, porque a gente tinha o Clube dos Bancários antigamente e eu ia todo domingo, eu passava o final de semana no clube, né? E a Rosângela, na época, ela não era sócia do clube. Entendi. E ela acabou entrando num dos dias lá com a carteirinha da irmã da amiga. Olha! E eu tava lá, e aí a gente começou a se paquerar, começou a se olhar, e a gente foi dançar um pouquinho, e lá a gente se conheceu. E começamos a namorar naquele mesmo dia. Foi amor à primeira vista, Rosângela? Foi bem isso, né? Eu tinha 16 anos na época. Você já olhou assim pra ele, o grande amor da minha vida? Tinha 15. Foi bem mais ou menos isso mesmo, Cris, porque era um baile. Na verdade, ele estava até sentado lá, não estava querendo muito dançar, nada, né? E eu acabei ficando meio que paquerando ele. E aquele final de semana deu certo, né? Da amiga convidar, a gente conseguiu um convite e acabei entrando no clube, né? E aí foi assim, realmente, foi um olhar. Aí a gente começou a conversar ali, né? Naquele momento. E aí, dali, estamos aí há 38 anos juntos. 4 décadas. Qual que é a fórmula para nós aqui de casa? Para as pessoas de casa, para mim, né? Para a gente entender, porque 4 décadas, né? Vocês viverem. Porque tem muitos altos e baixos num relacionamento, né? Com certeza. E aí, qual que é a fórmula? Acho que uma fórmula, falar assim, olha, você pega essa fórmula e vai ser assim, não existe, tem receita de né? bolo, né? Não tem como, né? Eu acredito muito, assim, nas nossas bases, né? Tanto a minha família e a família dele, porque são 2 famílias diferentes, né? Você sabe muito bem disso, que a hora que a gente se junta, então são 2 completamente diferentes. 2 culturas diferentes para se unir, né? No mesmo ambiente, né? Exatamente. E aí a gente vai, através disso, construindo a nossa, né? Certo. A gente vai moldando e tal. Então, uma das coisas que a gente sempre, a vida inteira juntos, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre conversa, senta,
né? Ou qualquer atitude da construção da casa, de comprar um carro, ou mudar de emprego, ou mudar a vida por uma viagem que a gente vai fazer alguma coisa, sempre senta, conversa para ver se realmente os dois querem aquilo. Né? Legal. Se realmente, e aí, às vezes a gente tem que ceder, às vezes ele também tem que ceder para poder agradar um, agradar o outro, né? Isso também faz parte desse contexto aí, né? Então vocês fazem tem um equilíbrio. Exato. No caso aqui de equilíbrio, quando você traz esse assunto, que não é uma DR, uma discussão. Isso. Vocês vão discutir, vão discutir ideias. Tem algum de vocês assim que é mais intransigente? Quem cede mais entre vocês? Olha, eu acredito, né, Antônio, que no começo eu não cedia muito, não. Antônio? Assim, para durar bastante o casamento, o homem tem que saber que... Se ele quer ter razão, você quer ter felicidade. Exatamente, é bem assim. Não, mas você vê, é uma história interessante, porque a gente se conheceu, ela tinha 15 anos, e eu tinha 24. E depois, quando ela completou 16 anos, nós casamos. Foi muito rápido. Então, a diferença de idade de vocês é de 9 anos. 9 anos. Curta, né? Então, e durante 6 meses aconteceu tudo isso. Nós namoramos só 6 meses. Entendi. E a gente já resolveu casar e casamos. Então, você imagina uma menina de 16 anos sair da casa da mãe e do pai. Com um homem de 24, que já era homem adulto já, né? Exatamente, né? Então, para ela foi muito difícil. Ainda morar junto com a sogra e com o sogro ainda. Né? No começo foi assim. E a gente entende que foi difícil. Então, a gente tem que ter paciência, tem que conversar, tem que explicar, tem que ceder muitas vezes no começo. Hoje a gente cede por igual, tá? Porque a maturidade favoreceu isso para vocês, mas né? no começo eu cedi mais, sim, porque ela era muito nova, eu tinha que cuidar. E ela cuidava mais de mim do que eu dela, na verdade. Né? Ela, com 16 anos, era muito mais adulta do que eu, né? Então, e depois ela veio os filhos, ela voltou a estudar, né? Então, eu dava apoio para ela estudar mesmo, né? Já que ela queria, ela gostava. Então, foi assim. Trabalhava de dia, estudava à noite, eu viajava, saía segunda, voltava sexta. Entendi. As crianças ficavam com a minha mãe, com a minha irmã. E a gente foi acertando aqui e ali, direitinho, e a gente chegou até hoje aqui. Entre altos e baixos e alto, né? Vocês chegaram até aqui. Que gostoso poder falar hoje, né? Até estando aqui contigo, Cris, no sentido assim, nessa caminhada nossa, né? Desses 38 anos, eu realmente não parei de estudar. Até hoje, eu vivo estudando e eu sou uma apaixonada mesmo pela área da educação. E falar dessa questão da família hoje, dentro da minha área de trabalho, e olhando todo esse contexto do que a gente viveu, tudo, principalmente por conta de ir morar com a sogra, né? Todo mundo fala, né? Nossa, morar com a sogra não é fácil. Realmente, não foi fácil. Mas hoje eu consigo olhar tudo isso, esses contextos, em que sentido? Eu acabei invadindo o espaço dela, né? Eu cheguei também, eu também era uma estranha, né? Uma estranha, e ela modificou toda a casa dela para poder me acolher. Então, quer dizer, ela também estava lá, né, com os filhos, tinha mais um rapaz que é o neto, né, que ela cuidava, e o marido também, eles tiveram que modificar toda a casa, mudar cômodo. 3 homens e teve que chegar mais uma mulher, né? Exato. Uma menina. Uma matura, né? Uma menina. Anos, né? Então, assim, naquela época, foi difícil para todos os lados. Para mim e para ela, né? Aí, depois que passou o tempo, tudo, que a gente... ela já é falecida, né? Ela não está mais conosco aqui nesse plano, mas eu tenho certeza absoluta que ela está num lugar muito bom. E aí, assim, nessa caminhada minha, da sistêmica, vamos falar assim,
eu pude perceber e compreender e olhar para tudo isso com muita amorosidade. No sentido de que ela abriu as portas, ela abriu a vida dela, né? Ela mexeu na casa, eles mexeram em cômodos para colocar nós dois lá que estava começando uma vida, né? Então, e eu também era muito diferente, né, para mim. E aí eu também não tinha minha casa, né? Vamos falar assim, era a casa dela. Isso. Né? Casa da sogra, isso, né? É. Se dizia assim, na casa da minha sala. Estava né? separado, mas era dentro da casa, né? Exatamente. Então, depois, né, de muito estudar a questão do buscar um autoconhecimento, buscar o entendimento. Então, dentro da terapia sistêmica familiar, a gente consegue enxergar tudo isso. Que bom que você trouxe essa sua maturidade Isso. depois de um tempo, mas quando que ele fala que ele viajava muito, você ficava na casa da sua sogra com as filhas e vocês começaram a estudar. Exato. Como que foi para você ter esse apoio desse marido? Nesse momento aí de estudar? Porque nós estamos falando de 30 anos atrás. Exatamente. Que não tinha essa liberdade como se tem hoje, né, Rô? Exato. Não tem. Às vezes o parceiro tinha que dar um apoio. Exato. Como que foi essa sua iniciativa, apoiando ela? Como que foi esse começo? Ele sempre me apoiou, sempre esteve junto, sempre, vai isso mesmo, você tem que ir, você é jovem, você é nova, né? Enquanto que dá para ir, vai mesmo. Ele está sempre me apoiando. Inclusive, até ontem a gente conversando sobre um determinado assunto e a gente falou exatamente essa frase, né? Ele falou assim, eu te apoio, né? Eu estou aqui, né? O que você precisar. Ele sempre está falando essa frase para mim. Que coisa Dentro boa. de todos esses anos aí, eu sempre escuto isso. Que bom. Né? E essa frase que selou, né? Vem selando a cada dia mais, porque essa cumplicidade que vocês estão demonstrando aqui pra gente, que vocês perpetuaram nesses quase 40 anos de união. Exatamente. E você vê que depois, assim, a gente teve uma outra dificuldade, nós dois, que nós tivemos que superar juntos, né? Foi quando nossos filhos casaram. Aí veio o ninho vazio. Ninho vazio. Porque os dois casaram no mesmo ano. Um casou em agosto, o outro casou em dezembro. Eita! Então foi no mesmo ano, nós, vamos falar, perdemos? Não perdemos, mas saíram de casa. Saíram de casa. Aí vem aquele sentimento do ninho vazio. Vem. E como que vocês conseguiram fazer isso? Se reconstruir, né? Se unindo, nós dois. Falou, agora nós dois. No primeiro ano foi difícil, mas assim, para mim, né? O meu olhar foi assim, os amigos foram muito importantes. Né? Então a gente acabou fazendo viagens fora, coisa que a gente nunca tinha feito, de pegar um avião, foi a primeira vez que a gente andou de avião. Entendi. Então de buscar, né, esse grupo de amigos para poder sair daquele ninho que estava vazio. Sair de casa, né? E sair de casa. Saía, né? Foi exatamente isso. Isso foi muito importante. Eu vejo isso bem bacana, né, nesse sentido. E a parte da comunidade também, né? A gente sempre envolvido com a comunidade, de ajudar, tudo. Então isso também contribui. Vocês foram preenchendo de forma tanto social quanto trabalhos voluntários ali de solidariedade, para que vocês não sentissem tanto a perda não, mas a distância dos filhos, né? É enxergar que agora eles têm vida própria, tem que seguir o caminho, como vocês fizeram quando você tinha 16 anos e você tinha 24. Exatamente. Eu falei, logo no início do podcast, que vocês eram parceiros de vida e de negócios, né? Vocês começaram a trabalhar junto quando? Olha, a empresa mesmo nossa, o nosso CNPJ, vamos falar assim, ele foi constituído em 2003. 2003. Isso. Nesse tempo, então, meu nome lá como sócia, né? Eu sempre, a parte jurídica, sempre a gente conversando junto, só que eu ainda trabalhava com os empresários aqui da cidade de Marília. E em 2010 que eu vim trabalhar realmente, assim, fisicamente, com o escritório montado, tudo, com os representantes que na época a gente tinha, né? Então foi assim que a gente ficou quase 24 horas junto, vamos falar assim, né? Então foi em 2010 que realmente a gente fez uma parceria de negócio
físico, emocional, tudo, Conjugal, família. tudo junto. Tudo. Você então vem de uma CLT. Isso. Você vem de uma CLT e ele já como representante comercial. Como que foi para você sair de uma CLT, porque a CLT ela te dá garantias, e quando você entra num negócio de família, não se tem tanta garantia. Exato. Como que foi para você virar essa chave e aceitar isso? Na época eu fiz muita análise, né? Fui olhando tudo, verificando se realmente esse passo... nós sentávamos, conversávamos, então não foi... ela 3 vezes, não foi só não logo foi... o primeiro convite que ela veio. Entendi. Você ficou ali só namorando a ideia. Isso, exatamente. E no caso, eu tomar a decisão, eu demorei 1 ano. Entendi. 1 ano olhando mês a mês, ver se realmente era aquilo, de fazer essa mudança até da minha própria vida e de vir para, né, porque a gente está conversando, falando de um negócio que, quando é um negócio próprio, né, quando você realmente né, um sócio, o dono da sua empresa, realmente você tem que olhar tudo. Exatamente. Porque tudo muda. Exatamente. E aí, assim, eu falo que a gente foi muito bem... No sentido assim que a empresa, né, era muito boa, é uma empresa que ele estava começando, ele começou, né, na época, ele já estava mais de 15 anos quando eu cheguei no escritório nosso, né, e aí, assim, a gente viu que estava bem consolidado e que tinha só a perspectiva de crescimento era muito, né, certo. E continua crescendo, né, porque o ramo pet, que é o ramo que ele está há uns 30 em ascensão. anos, Sempre em ascensão. Então, naquela época, eu fiz essas análises. Eu falei, não, é um ramo que vai crescer, que vai, né, vai nos dar retorno. Então, foi por aí. E realmente nos ajudou muito, a gente cresceu bem, conseguimos constituir bastante, em todos os sentidos, ajudou muito a gente. Bacana. Pergunta que não quer calar para os dois. Como que é trabalhar com a esposa, com o esposo, na hora dos DR, porque na empresa acontece muita coisa dentro da empresa. Isso é fato, né? A gestão lá, às vezes o financeiro não bate, as entregas. E aí, como que ficou vocês para gerenciar as emoções no trabalho e depois na convivência conjugal? Como vocês conseguiram equilibrar isso? Bom, no início, o que a gente programou? A gente separou funções, né? Ela ficou na parte administrativa. Logo em seguida, depois que a minha filha casou, a gente trouxe ela também trabalhou lá com a gente durante 3 anos. Então, ela mexia mais com a parte de, quando chegava material de merchandise, ela que separava, ela que colocava no computador, ligava para cliente para cobrar, quando a Rosângela não tinha tempo de fazer isso. Então, é separar. Nós não ficávamos juntos 24 horas, né? Entendi. Porque nós ficávamos na rua, né? Eu, meu filho, que também trabalhou com a gente, e até ele continua na empresa, eu saí, mas ele continua nessa mesma empresa. E a gente, cada um fazia a sua função. Entendi. E a gente não se metia muito na função Respeitava, havia o respeito, né? Pelo que eu tô percebendo, o respeito entre vocês, ela é muito forte, né? Isso. O respeito e a cumplicidade em vocês é muito forte. Porque ela é uma pessoa, eu sou outra, né? Não é porque nós estamos casados assim que nós... Todo mundo fala assim, ó, casou, vira um só, né? Vira um só, né? Vírgula, né? Também concordo com você. Continua a individualidade de cada um, né? Eu sempre respeitei muito a individualidade dela. Tudo que ela quis fazer, eu nunca cheguei para ela e falei assim, ó, não vá. Mesmo, às vezes, eu achando que não ia dar certo. Mas eu deixava ela ir. Porque você fala, por que você fazia isso? Não, porque é o crescimento dela. Então, eu nunca interromper o crescimento dela. Essa semana aconteceu um fato que ela ia fazer um negócio e depois não deu certo. Ela percebeu que o negócio não estava dando certo. Entendi. Aí eu disse para ela, ó, eu nunca falei para você não vá. Mas hoje eu vou falar para você não vá. Mas depois que eu já tinha falado, e ela né? já tinha tomado a decisão de não ir. Então, falou, ó, eu não falei nada para você, mas eu achava que você não deveria ir. Então, hoje eu vou falar para você, ó, você acertou, não vá. Que bom, né? Não é legal. Gente, como é legal você trazer essa fala, porque existe a crença popular. Casou é um só, né? Tem essa coisa de crença
que eu acho muito tola, porque se são mandar no outro, um querer mandar no outro, eu acho que a fórmula é essa, é o respeito, né? Respeitar a individualidade, a comunicação, que vocês têm uma comunicação, vocês conversam, vocês discutem e tomam decisões juntos. Sim. Eu acho que essa é a fórmula. Né? Não é receita de bolo, mas é a fórmula. E a fé também, a oração nossa. Sim. Sempre. Porque tem que fazer as coisas juntos, né? E como você mesmo disse no início, a família é base. Então, se você tem a família como base, né? Isso é importante para vocês. E falando de fé, como que a fé ela se move na relação de vocês, na vida de vocês, enquanto empresário, porque vocês são empresários, empreendedores, e enquanto casais? Como que é essa relação, essa intimidade com Deus? A gente tem isso desde o início, né? Desde quando a gente se conheceu, tudo, a gente sempre pedindo a Deus para que realmente a gente tenha essa bênção, vamos falar assim. E somos muito devotos eu falo Nossa Senhora, mas eu olho Nossa Senhora como uma mulher. Sim. Sabe? No sentido de como ela foi, eu fico admirando, assim, imagina naquela época, né? Você cuidar, ter seu filho, cuidar da casa e olhar de tudo isso, e dentro dos escritos eu consegui ver muito disso nela. Uhum. E aí, para nós tivemos um problema com a nossa filha no início, né? Ela tinha 15 dias de vida e ela já estava, praticamente a gente estava perdendo ela, né? Por uma complicação de infecções hospitalar. E ali foi a fé, porque até o próprio médico que nos atendeu na época, maravilhoso, porém ele chegou para nós e falou assim, olha, o que eu pude fazer por ela, eu fiz. Entendi. E eu preciso de algo a mais. Vocês têm fé? Vocês acreditam em alguma coisa? Ele usou essa frase, né? Porque para mim tudo agora eu preciso. Então vocês vão para casa, vai colocar o joelho no chão e vai pedir, mas vai pedir com muita fé. Porque a gente tem um tempo, isso era 9h da manhã, ele falou assim, eu preciso da resposta até meio-dia. Se ela sobreviver até meio-dia, a gente ainda tem uma chance, senão não. Então, nós voltamos para casa. Na época, eu fui para casa da minha avó, na época. E a gente todos, né, orando, pedindo, fazendo nossas orações, cada um com a sua fé ali. E a gente pediu e a gente recebeu essa bênção, que né? Bênção, milagre. Então, isso foi um episódio. Depois, a gente teve um episódio com o Antônio, que a gente... Isso daí eu lembro muito, assim, muito claro, que comigo eu tinha assim, olha, quando você fizer 50 anos, você vai fazer check-up. Porque tem que olhar, tem que ver. Porque na família dele tinha muito infarto com os homens. Né? E chegava mais ou menos nessa idade, aí eu ficava prestando atenção nisso. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí, né? Precisa ver, né? E, de fato, então chegamos, foi fazer todo o check-up, e aí a hora que chegou no coração, o médico falou, tem alguma coisa. Falei, então, vamos ver o que é. Aí foi no dia de fazer um cateterismo, que o médico falou, olha, agora eu preciso do cateterismo para mim saber o que está acontecendo lá dentro. Né? Porque pelos exames de imagem, a gente sabe que tem algo, mas a gente não sabe o que é. Não consegue identificar, né? Aí ele foi fazer o cateterismo e naquele dia ele pegou... até antes disso, na verdade, foi assim, o médico falou assim, olha, saindo daqui já interna e nós vamos fazer o cateterismo. Se chegar lá, ter problema, nós já vamos ter que abrir, fazer... Eu falei, não é assim, doutor, a gente nem sabe. Né? Ele falou, não, é assim, já está agendado, tal. Então, naquela noite, naquele dia, um dia anterior, a gente sentou nós dois na cama, sabe? Olhando, pegamos um na mão do outro, olhamos um para os olhos do outro, fizemos a nossa oração e pedimos para Nossa Senhora. Falou, Nossa Senhora, a senhora sempre nos ajudou e agora a gente precisa de mais ajuda. Então, agora, nesse momento, a gente precisa de ajuda, de resposta, a gente precisa de bênção, precisa de um milagre, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar amanhã. E foi, graças a Deus, assim, não teve nada, o coração dele não tem problema. Só que ele tem uma anomalia no coração que tem que ser cuidado, né? Então, assim, eu acredito que se não tivesse cuidado, talvez ele não estaria aqui hoje aí com a gente. Mas
graças a Deus a gente conseguiu ver isso, né? E foram muitas coisas, assim, que a fé, a gente sempre teve juntos, né? Fazendo oração. Isso é muito bom. Né? É porque a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tem. A fé, corpo, mente, espírito. A gente precisa ter essa tríplice, né? Sim. Para que a gente consiga ter paz, É. né? A gente consiga perpassar. E vocês têm feito isso, assim, dentro dessa jornada, né? Sim. De parceria durante esses quase 40 anos juntos. Vocês hoje ainda trabalham juntos? Agora, esse ano que a gente está começando, cada um buscar um Serviço para trabalho. Se reinventando, né? Vamos Sim. falar assim. Exato. Porque dentro desses 30 anos de representação comercial, 24 anos eu fiquei numa empresa só. Certo. Foi onde a Rosângela já participou bastante. Depois de 24 anos, a empresa resolveu que eu não servia mais. Entendi. Né? Eles estão tirando, não sou eu, estão tirando todos os mais antigos, eles tiraram todos e colocou tudo gente jovem. Certo. Né? Tanto que meu filho ficou, né? Se ele fosse velho igual eu, talvez Tão ele reciclando, não estaria... o time, reciclando. estão reciclando, Exatamente, né? que eles acham que os mais velhos não vai ter o pique para Entendi. acompanhar o ritmo que eles querem. E num ponto eles têm razão. Mas nessa outra empresa, você vê que é uma coisa engraçada, né? Um manda embora porque está velho. E essa empresa, justamente que eu estou hoje, ela me contratou justamente porque Pela eu tinha sua experiência. experiência. Olha né? que bacana. Então, você vê que Uma porta se fecha e o outra homem abre. fecha uma porta, Deus abre duas, né? Abre duas. E isso eu é- tive 3 convites para trabalhar, né? Olha que coisa E boa. a gente pôde escolher, conversando É. também. A gente conversou, ó, essa aqui é assim, 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 entra lá, conhece a missão da empresa, o objetivo. E a gente fez faz tudo isso. Que bacana. E a gente escolheu. Qualquer uma que eu tivesse ido, a dificuldade seria a mesma. Eu falei para ela, então vamos nessa daqui, né? Que essa daqui já é mais nova, né? Nova sim, no ramo aqui, né? Mas é uma empresa de 57 anos, ela tem Entendi. know-how para isso aí. Então eu falei assim, não vamos pegar uma empresa que começou ontem, né? Aí, tá sendo difícil? Tá sendo difícil. Mas é assim, eu estou fazendo o mesmo trabalho que eu fiz durante 30 anos. Porque eu comecei colocando uma marca, depois essa marca também, a pessoa não quebrou o escritório de representação deles, eu também fiquei fora. Depois eu fui para essa empresa, que eu fiquei 24 anos, e essa empresa também estava começando. Eu era o vendedor 002. Entendi. O 001 era a fábrica. Olha só. Então, entramos juntos. Né? foi um momento muito bom, Foi né? muito uma- bacana, assim, porque Que a gente legal. tinha um contato com os donos, e os donos até hoje eles são muito bacanas. Então eu não tenho mágoa nenhuma deles terem me tirado. Eu fiquei surpreso quando Sim. eles me tiraram na época. Mas hoje eu entendo. Hoje é um novo ciclo para você. novo Você tá ciclo. nessa nova vibe aí de trabalho. Eu tenho que dar valor agora aí. Eu tenho que Exato. pensar nisso daí. O que passou, passou. Exatamente. E você, Rosângela, tá com o que agora? Dentro desse tempo que eu fiquei junto com ele, eu fui fazendo vários cursos, faculdades, né? Então, eu fiz pós-graduação da terapia sistêmica. Sei. Eu fiz pedagogia e terminei agora, em novembro agora passado, terminei a psicopedagogia. Certo. Então, eu fui para a área do autoconhecimento e da terapia sistêmica, né? Eu achei maravilhoso esse campo, esse caminho. Então, dentro desse tempo aí que eu fiquei junto, era junto, mas eu também já estava, né, fazendo outros movimentos educacionais para você isso. aprender, né? E hoje eu estou buscando levar esse conhecimento que eu adquiri, agora eu preciso entregar, né? Entendi. Então, E como é que você está fazendo para entregar esses conhecimentos? eu Rosângela? atendo, né, ou online, eu atendo presencial também, que eu tenho meu espaço montado, né? Certo. Eu tenho cursos agora que a gente vai estar lançando agora esse ano, né? Tanto online também como presencial. São vários, é um leque de possibilidades, né? Dentro desse... mas o que você faz, né? Eu ajudo as pessoas a buscar esse equilíbrio emocional, pessoal, dentro da área que ela está. Ou ela quer família, ou ela está com um relacionamento que ela precisa dar um olhar ali, ou também na parte profissional.
E também estou buscando também, Cris, a questão da área da educação, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, eu estou olhando por esse lado também para poder ajudar as crianças, né? Crianças e jovens. Entendi. Porque foi muito avassalador no sentido de... Eu falo, não é perca, né? Mas foi uma mudança muito brusca, né? Da questão da pandemia para cá. E isso ainda não equilibrou dentro da área da educação. Então, eu vejo as famílias, né? Eu tenho olhado para isso, vendo como que eles se comportam, como que a questão também da era digital. Então, eles têm que buscar esse equilíbrio, porque a era digital, ela chegou, ela não vai embora, ela só vai melhorar. Certo. Porém, eu acredito que tanto as crianças quanto os pais, os jovens, eles não podem se esquecer que eles é ser humano. Exatamente. Né? Né? Não é uma máquina, né? É. Precisa ter esse know-how que você já traz, que é da comunicação. Isso. Da empatia, né? Que vocês mostram, assim, nessa nossa conversa, que vocês têm muito um pelo outro. Isso é muito bacana. E eu tenho certeza, Rosângela, que você vai, assim, vai enguinar nesse seu novo projeto aí, solo agora. Exatamente. Mas com o apoio do maridão, né? Eu tenho certeza disso. Né? Exatamente. E ele também, com esse solo dele, vocês têm, é bom, porque vocês estão se aparando. Estão fazendo um caminho diferente hoje, mas estão se aparando. Rosângela, se as pessoas quiserem encontrar você, de que forma que ela pode te encontrar? Olha, pode encontrar pelo meu telefone mesmo, né? Que é o 14-9971-1463. Fala ali pro pessoal ali. Isso, vocês podem me encontrar através do WhatsApp, do telefone, né? Do 14-99761-1463. Também pelo Instagram, que é o Rosângela Rapanello. O Facebook também está ali. É nessas redes que eu estou. E você atende família, né? Isso. Crianças e adolescentes. Você também vai na veia de família, já que você falou que Sim. de relacionamento também? Também. Ah, legal. E o que mais interessante que eu posso estar percebendo aqui, e vou até fazer essa assinatura, é que vocês têm know-how para isso. 40 anos juntos, né? Onde vocês perpassaram por altos e baixos. Sim. Sempre trabalhando a empatia, a cumplicidade, o amor, né? E o respeito. E a individualidade de cada um. Então, eu acredito que todas as pessoas que assistirem nosso podcast, que compartilhar esse podcast, Rosângela, vai te procurar, porque hoje as pessoas necessitam disso. Exatamente. De pessoas que nos orientem, que nos guiem, que peguem na mão, sabe? Isso. Peraí, vamos assim, vamos fazer com que você consiga trilhar um relacionamento familiar e conjugal da forma que vocês têm feito durante esses 40 anos. Eu tô sempre repetindo os 40 anos, porque hoje numa relação que a gente tá vivendo tão líquida, parece que é uma coisa assim surreal, né? Que as pessoas estão muito líquidas nos relacionamentos, né? Mas a importância de manter essa relação. Exatamente. Né? De ter um legado familiar, né? Que é o que vocês estão tendo aí, né? Sim. Né? A gente busca isso. E uma coisa que a gente também percebeu, que depois da pandemia, o pessoal ficou meio perdido, assim, né? Estão ainda, né? Desorientado, assim, né? Porque o fique em casa foi bom e ruim ao mesmo tempo, né? Sim. Porque fez a pessoa perder o rumo, na verdade, né? Se perdeu. Porque quando ela volta para o físico, ela ficou perdida. E agora? E se essa doença voltar? E se eu pegar? Será que acabou mesmo? Sim. E a vacina? Será que a vacina é boa mesmo? Não é boa? Será que a vacina não vai dar uma reação lá na frente? A gente tinha essa preocupação. Nós tomamos vacina, claro. Sim. Né? Mas a gente tinha essa preocupação, porque foi muito rápido. Vacina não se cria de um dia para o outro. Exatamente. Vacina demora anos. Então, a gente tinha essa preocupação. Só que qual que era o nosso problema? Eu lido com o público, ela também. Então, o que a gente se cuidar? Exatamente. A gente teve um tempo que a empresa não deixou a gente viajar, a gente atendia só online. Só zap, telefone, né? Depois, agora já dá para voltar, começa a voltar. Mas é máscara, é álcool gel. Sim. E você chegava nas lojas todas, era bonito até. Você chegava na loja, toda loja tinha álcool gel. Você chegava, né? Você não precisava nem ter. Mas a pandemia, tem muita gente que ainda está nesse pensamento pandêmico, né? De solidão, não falo nem solitude, eu falo da solidão mesmo, que as pessoas se afastaram, se isolaram e ainda não estão conseguindo se conectar.
Então, acredito, Rô, que você vai trazer para eles um pouco de esperança. Exatamente. Para poder ajudar. É isso né? aí. Principalmente nessa educação emocional sistêmica. É, isso aí. Que é o que você, no decorrer do ano de que vocês juntos, vocês praticaram isso Sim. na relação de vocês, na conjugalidade de vocês. Você viu como você chegou naquele ponto de novo? Tá na profissão certa. Exatamente. Só pode dar certo. E as pessoas precisam disso hoje. Exatamente. As pessoas estão precisando de cuidados. E cuidado. Deixa eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Esse bate-papo tá muito gostoso e assim, eu fiz questão de trazer vocês e agradeço, né? Vocês são o primeiro casais aqui do nosso podcast. Antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta para os dois, tá? Vocês vão olhar ali para as pessoas em casa. Se você tivesse o poder de transformar, de mandar uma mensagem para transformar a vida de muita gente, 8 bilhões de pessoas. Rosângela, qual seria a frase ou a mensagem de forma breve que você daria para essas pessoas? Pode olhar para o pessoal que está em casa. A minha frase seria assim, olha, muito amor no seu autoconhecimento, porque ele vale ouro. E o autoconhecimento é você saber a sua história, a história da sua família, a história de onde você veio, porque você está aqui, mas muitos vieram antes de você. E não importa o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, se você concorda ou não concorda, o que importa é a vida que chegou, atravessou por todas essas pessoas, o seu sistema, e chegou até você. E aí, se você não está conseguindo lidar com isso, com certeza eu posso te ajudar. A gente vai chegar no seu mapa e a gente vai buscar aonde que está cada pontinho para você poder seguir a sua história, seja onde você estiver, com qualquer profissão que você esteja exercendo agora. Ai, maravilha. E você, Antônio? Ela falou quase tudo. Né? Mas eu quero saber o que você diria. Ela falou quase tudo. Continua sendo, eu sempre pensei assim e continuo pensando assim e eu não vou mudar, pelo jeito não vou mudar. A base é família. Se você não der importância para a sua família, você pode esquecer que você não vai sair do lugar. Você vai ficar sempre parado. E hoje o mundo é muito rápido. É muito rápido. Se você ficar parado no tempo, você vai ficar para trás. Vai comer poeira. As pessoas vão passar por cima. Na parte profissional, então, é uma velocidade enorme. Muito, muito grande mesmo. Nessa profissão que eu tô, é um passando por cima do outro. Assim, você tem que, e tem pessoas despreparadas também nesse ramo. Tanto na parte de não só de vendas, mas o repasse para atender o consumidor final, né? Sim. Porque hoje, se a pessoa não se preparar nesse ramo, ela vai sofrer bastante. Tá. Porque hoje o animalzinho, ele é tratado como filho. E muita gente ainda não percebeu isso. Então hoje tem plano de saúde para animais, para cachorro, para gatinho. Sim, tem plano de saúde. Tem. Então existe lá a Unimed da vida lá pro animalzinho, né? Que começou com o banho e tosa, né? Faziam-se os planos para o banho e tosa, né? Tem direito a um banho por semana e na última semana tem o direito à tosa. Então você paga mensal. Tá. Então as coisas têm mudado muito. Tem mudado muito. Tem umas clínicas que você fica abismado de ver a modernidade dos aparelhos que cuidam de animais. Você vai num hospital, você não vê aquilo. Exato. Humano, você não vê aquilo. E dentro do seu ramo, o que você falaria para essas pessoas que estão te vendo com referência à sua profissão, que você tanto faz e ama, né? Qual recado você daria? Qual recado com uma você frase daria? só. Com uma frase. Dedicação. Dedicação. Se a pessoa não tiver dedicação, não adianta ela entrar nessa profissão, que ele não vai para frente. Perfeito. Gente, eu quero agradecer imensamente ao casal Rosângela, ao Antônio. Vocês deram assim, uma lição para nós da importância da base que é a família. A fórmula do bom relacionamento para manter um relacionamento saudável e sustentável é o respeito, a comunicação, a empatia, o respeito da individualidade e o amor. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso podcast. Fiquei muito honrada por você estar aqui
conosco. E você que está nos assistindo em casa ou no seu trabalho, pega esse podcast, assiste ele novamente, manda para aqueles casais que brigam por qualquer coisa, que não tem comunicação, manda grupo de vizinho, de amigo, condomínio, sabe? Manda para todos, o grupo da família também, que aí vai dando assim, opa, que podcast é esse? De um casal que nos deu aula de como fazer uma relação que já tem quase 4 décadas ser sustentável e tá assim, ó. Olha esse legado que esse casal nos deixou aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Você está aqui com a gente todo podcast. Você já sabe, né? Compartilha, aciona o sininho, salva. Porque quando você faz isso, o Instagram, o YouTube, ele entende que esse é um podcast de valor, ele vai entregar para muito mais pessoas. E essa sinergia que vocês trouxeram aqui pra gente vai poder atingir outras famílias. Porque o que as famílias hoje querem é isso, Rô. É união, é ter essa relação sólida e saudável. E eu quero agradecer aqui, ó, imensamente aos meus apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, ao professor Henrique Niedman. Ele não está aqui, mas ele está com presença na minha mente, no meu coração. Ao nosso diretor técnico, ao Marcos César. Porque sem eles, gente, nada disso seria possível. E claro, agradecer especialmente a vocês, por vocês estar sempre aqui com a gente. Sabe, eu tenho lido muitos comentários, eu tenho visto que vocês estão compartilhando bastante. E eu fico muito honrada. E eu quero dar um presente para os meus convidados aqui, ó. Porque a gente temos... Vocês vão tomar café juntos. Que maravilha. E vocês vão ganhar, ó, é a nossa canequinha. Ai, tá? Maravilhoso. Então, vocês, de manhã, quando vocês acordarem de manhã para tomar o café, você vai tomar o café com a caneca Empodera aí, Cris. Muito obrigada, Vamos Cris. fazer um E brinde. nós adoramos tomar café numa caneca dessa. Gente, nos vemos até o próximo episódio. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Isso. Maravilhoso. Maravilhoso, hein? Gostei, gente. Obrigada.